E aí, sou Abner Santana, seu alienígena favorito. Eu tenho certeza que você estava com saudade, porque eu também estava com saudade de fazer vídeos e de falar sobre corrida. Hoje vai ser um vídeo bem específico. Eu vou agradecer todo mundo que está apoiando o Magic Training, também vou falar o que está acontecendo no Magic Training. Tem muitos motivos de eu estar afastado, de eu não estar fazendo vídeos, tem problema com a minha mão, com o meu ombro, de estar usando muito computador. Então, além de estar trabalhando, além de estar desenvolvendo muito Magic Training, eu também estou fazendo muito freelance. Estou começando a dizer não para trabalho? Estou começando a dizer não para trabalho, porque não adianta nada eu ganhar dinheiro e depois ter que ficar gastando com fisioterapia, com médico, porque a minha mão está doendo, porque eu não estou dando conta mais. Então eu estou abusando do meu corpo. Não adianta ganhar dinheiro e perder a saúde. É isso. Eu tenho isso bem claro comigo, então não quero ficar fazendo isso. E qual que é a minha ideia? É focar nisso. Eu gosto de construir o Magic Training, por quê? É um lugar onde eu aprendo, onde eu testo, onde eu tenho que me desafiar diversas vezes para manter o projeto barato, para manter o projeto funcionando e para continuar construindo ele. E também é muito gratificante, por quê? Porque eu tenho contato com pessoas que utilizam uma ferramenta que transforma a sua corrida, transforma a sua vida, ela melhora, eu recebo esse feedback, e isso é muito gratificante, é melhor que qualquer dinheiro, isso mesmo. Agradecendo a todos que estão apoiando o projeto, principalmente via Pix, porque eu não consigo citar o nome de todos vocês. Tem muita gente que só quer apoiar, só quer ajudar, o que é muito impressionante na minha opinião, porque ele vê que a ferramenta é boa, às vezes ele nem vai atrás do premium, ele nem quer isso, ele só quer usar a versão básica, ele só quer seguir o plano de treinamento e treinar. Então isso é muito gratificante. Saiba que você está ajudando outras pessoas que não estão pagando, que estão utilizando a ferramenta também. Eu sei que tem pessoas que falam que não tem condição, que não tem como, e é isso. Então você está ajudando essas pessoas. Agradeço muito a Deus pela sua vida e também vou agradecer aqui formalmente, por nome, as pessoas que me ajudam no YouTube, que são membros e têm membros há muito tempo. Vou começar aqui pelo mais antigo, que são 25 meses colaborando, que é o Rafa, ele vai saber quem é. Marcos Vinícius, que já faz 19 meses. Tem o José, que já faz 15 meses, tem o Zeike, que faz 14 meses, tem o Ronaldo Souza, que também faz 14 meses, tem o Alisson Tomás, que também faz 14 meses, o Nedson, que faz 13, o Ademar, que faz 13, o Júnior, que faz 12 meses, o Vilmar, que faz 12, o Miguel, que faz 12, o Ivan, que faz 10 meses, o Vinícius Pause, que faz 10 meses, o Corre Cruz, que faz 9 meses, o Rodrigo, que faz 9 meses, é o de Luque, o Jadson da Silva, que faz 7 meses, o Leandro Simas, que também faz 7 meses, o Carlos Ribeiro, que faz 7 meses, o seu José Adalto Garcia, que faz 7 meses, o Éder, que faz 6 meses, o Gabriel Esquieto, espero que seja isso, 6 meses, o Alex Gomes, que faz 5 meses, o Leonardo Domingues, que faz 2 meses, e ele é membro ouro, tá? O cara gosta muito. Muito obrigado, Leandro. O Adriano Lima, que, se eu não me engano, deve fazer uns 6 meses, é que ele trocou de conta. Tem a Daiane, que faz 2 meses, o Joab Mendes, que faz 2 meses. Muito obrigado, Joab, pelas mensagens, fico muito feliz, vou ressaltar isso também. O Hélio, que faz 2 meses, o Cleiton Alexandre, que faz 2 meses, o Jefferson, que faz 1 mês, o Márcio Segatelli, que faz 1 mês, a Jéssica Calvacante, que faz 1 mês, o Victor Pita, que faz 1 mês, o Gabriel Barbosa, que faz 28 dias, o Anthony Silva, que faz 23 dias, o Fábio Augusto, que faz 22 dias, o Daniel Brandão, que faz 22 dias, o DMZ Corrida, que faz 22 dias, o João, não sei se sobrenome, 22 dias, a Carla Alves, que faz 21 dias, o Gabriel Martins, 21 dias, o Vitor... Nossa, que sobrenome difícil. Eric Ribeiro, e depois tem um outro Eric Ribeiro, eu acho que é a mesma pessoa, o cara se cadastrou em 2 contas diferentes, esse gosta muito também. O Valfredo Santana, a Mariana, a Juliana da Costa, a Tatiana Nicolau, o Alex Santos e o José Calvacante Neto. Então, muito obrigado, são 50 membros, é muita coisa, eu fico muito feliz. E eu preciso fazer vídeo, eu preciso honrar o compromisso que vocês fizeram comigo dessa forma. Eu me sinto cobrado e pressionado, tá? Então quero fazer isso. E saibam que vocês estão ajudando a manter o Magic Training. Eu vou passar rapidamente pela página inicial do site, que está bem diferente, tá um pouco mais profissional, tá mais bonita. Isso tem um propósito que eu vou falar para vocês, então tá parecendo uma coisa mais profissional e essa é a ideia. Eu quero que esse projeto
cresça e que eu consiga ter mais tempo para cuidar dele, para desenvolver e para fazer coisas novas. Então aqui você vai ter a abertura, a gente ainda tem a busca aqui normalmente, a gente consegue buscar os planos, fazer o filtro aqui pela distância, pelo nível e já ver o plano aqui rapidamente. Tem os detalhes da quantidade de usuários, o tanto de usuários premium, quantidade de visitantes mensais, o tanto de planos disponíveis, os planos em uso, embora a gente tenha 1.500 usuários, 952 estão utilizando planos realmente. Tem muita gente que cria a conta, vê o site, testa e ainda não entendeu como funciona a plataforma. É por isso que eu tenho que fazer esse vídeo. E como eu já mudei muitas coisas e espero que eu não tenha que mudar tanto mais e ele já está ficando num padrão, eu pretendo explicar isso futuramente. E quantos treinos aqui estão realizados. Esse número aqui não é real porque eu fiz uma grande mudança nos últimos dias para otimizar o site. Então, aqui tem os planos mais ativos na comunidade. Então, esses são os 4 planos mais utilizados pelos usuários. Isso daí, graças ao banco, eu tenho esse detalhe. Também os planos em destaque que eu escolhi aqui para vocês, que são os planos que eu acho mais interessantes, que são bons e que são acessíveis aí para diferentes níveis. Aqui estão os detalhes da diferença das contas, depois eu vou mostrar ainda mais. E aqui tem as funcionalidades, que é encontrar plano ou explorar todos os planos. Antes da continuidade na explicação do site, eu vou explicar qual é o conceito, com uma analogia até um pouquinho boba, mas você vai entender muito bem como funciona o Magic Training e por que eu estou focando só na corrida. Eu não quero outros esportes. Não quero, é uma palavra bem forte, é porque ficaria muito mais complexo manter tudo isso e eu sou uma única pessoa cuidando de tudo isso. Tenha isso em mente. Eu recebo ajuda? Recebo ajuda. As pessoas analisam o projeto? Analisam. Tem pessoas que são incríveis nisso e bem detalhadas. Muito obrigado, aliás, por conta disso. Mas eu estou fazendo tudo, cuidando do front, do back, do banco, da infraestrutura, dos contatos, do suporte. Então eu faço tudo. E isso é muito complexo. E eu não vivo de Magic Training. Eu trabalho e tenho mais um monte de outras coisas, como eu disse para vocês. Então é muito complexo, mas estou dando conta, graças a Deus. É isso. Qual o conceito do Magic Training, então? Imagine que temos vários planos de treinamento e esses planos foram pensados por uma distância, 5, 10, 21 e maratona. É uma periodização completa. Ela foi pensada e planejada para seguir 10, 12, 18, 20, 24 semanas. Então foi planejado para isso. Você vai precisar desse tempo para desenvolver tudo que um treinamento precisa. E é isso que um treinamento é. É isso que um treinador faz. É isso que um treinador planeja na sua periodização. É isso que eu espero que ele faça. Mas nem sempre é isso que eles fazem. E é por isso que muitas pessoas abandonam assessoria, treinadores e vêm usar o Magic Training e melhoram. Por quê? Estão seguindo uma periodização, um programa de treinamento. Mas não basta apenas seguir um programa de treinamento. Qual que é o diferencial do Magic Training? A gente utiliza uma calculadora que é pensada pelo grandioso Jack Daniels, isso mesmo. Então eu peguei a calculadora do Jack Daniels e introduzi no site. Então além de você carregar o plano, imagine que o Magic Training é um grande videogame e você selecionou o plano como um jogo aí e carregou o jogo. Só que o jogo ele vai se ajustar ao seu nível e aí você vai colocar os ritmos conforme a sua realidade. Depois eu vou explicar ao vivo como é a calculadora, mas você vai colocar o seu tempo e a calculadora vai calcular os ritmos para você. Com esse embasamento científico do ritmo, do plano, você vai treinar e vai evoluir. Se você entrar no Discord do Magic Training, você vai perceber o quão fácil e quão rápido as pessoas evoluem seguindo um planejamento, uma periodização pensada. É simples. É isso que é o Magic Training. Então lembre-se de um videogame, escolheu o jogo, ajustou para o seu nível, é só jogar. Então essa é a ideia, essa é a analogia. E é uma forma simples de explicar o site, só que ele é completamente personalizado. É isso que eu vou mostrar para vocês. Então agora eu vou entrar na minha conta, que é clicar aqui no botão entrar. Eu normalmente tenho usado a minha conta que está vinculada com o Google, então eu entro aqui, autorizo, fazer o login, pronto, já estou logado aqui rapidamente. Uma das coisas que mudou bastante é essa dashboard, ela está mais limpa, está mais clara, mais fácil de utilizar. Também no celular, eu vou focar principalmente no desktop, porque é para ser um vídeo rápido. Então aqui eu tenho o treino de hoje e daqui mesmo eu consigo registrar o treino. Agora vocês vão perceber que tem um design completamente diferente. Então eu consigo definir que a data do treino foi agora, ou posso vir aqui e mudar a data completamente do treino e mudar o horário também. Então posso vir aqui, digitar o horário fácil e trocar o horário do treino. Posso colocar que o treino foi completo, treino foi parcial,
o treino foi pulado, e aqui ele vai marcar o treino como pulado e ele vai registrar o que era para ser feito. Para que isso? Porque no futuro eu vou fazer um comparativo das coisas que você não executou, tá? Então aqui vamos colocar que o treino foi realizado como completo, e aí eu vou colocar o ritmo foi diferente, então eu vou colocar que eu corri no limiar, e aí ele não vai ajustar aqui automaticamente, porque ele está pegando o ritmo e o tempo que vem daqui, tá? A média. Mas eu vou ajustar aqui para a minha realidade, então eu vou colocar que foi 35, não é 35, vou colocar um 30, pronto. Isso vai ser um limiar aqui para mim atualmente. Então eu vou colocar aqui que o meu esforço foi 7, posso escrever alguma coisa aqui, treino na represa, pronto. E vou dar um salvar aqui. Daqui mesmo eu consigo ver os detalhes do treino novamente, então eu posso vir aqui e editar, colocar com Victor, que é meu amigo, né? Então vamos lá. Pronto. Tá aqui. Quando eu for ver novamente, eu vou saber que o treino foi realizado com o Victor, o que aconteceu, blá blá blá. Pronto, tá aqui. Quero deletar o treino? Não foi isso que aconteceu? Posso vir aqui e deletar. Sim, quero deletar. Pronto. Deletou. É isso. Se eu voltar aqui de novo, vai estar tudo zerado e aí eu tenho que registrar novamente. É isso. Tá aqui de novo, registrar. Tá funcionando bonitinho, né? Então essa é a cara da dashboard, bem simples, quando a gente está na parte do plano ativo. Aqui no Custom vai ter meus planos customizados. Depois eu vou mostrar como funciona isso de uma forma mais completa, mas esses são planos que eu editei. Então eu posso pegar um plano que já existe no site e mudar para as minhas preferências. Diminuir dias, aumentar a distância, aumentar semanas, remover semanas, eu posso fazer tudo e vir aqui e ativar o plano. E aqui tem os planos que foram salvos, que eu salvei para o meu perfil. Eu posso simplesmente clicar aqui em remover e ele vai ser removido. Posso ir lá depois e adicionar novamente. E aqui eu tenho os planos que foram sugeridos conforme o teste que eu fiz aqui no encontrar plano. Então esses são os planos sugeridos para o meu perfil e para o meu objetivo, para a distância que eu corro semanalmente. E aqui eu também posso vir salvar o plano e ele já vai aparecer aqui na lista também. Pronto. Em verdinho aqui eu tenho um plano que está ativo. Se eu pausar o plano, ele vai ficar aqui pausado e aqui já não vai aparecer que eu não tenho mais nenhum plano ativo. Por que eu fiz isso? Porque se você não estiver 100% e precisou pausar o plano porque se lesionou, porque não está dando para manter a continuidade e quer fazer um plano diferente, você pausa o plano e depois você volta nele. Então eu vou voltar aqui na tela e vou ativar o plano. Vou ativar ele aqui novamente. Plano ativado com sucesso. Quando eu voltar aqui, ele vai estar no estado que eu deixei o plano antes de pausar, né? É isso. Se eu vim aqui e abandonar o plano, eu vou abandonar mesmo. Então, qual que vai ser a ideia? Eu não vou voltar mais fazer esse plano nesse momento. Quando eu voltar nesse plano, ele vai começar lá no primeiro dia novamente. É para isso que serve abandonar. Não vou abandonar porque eu quero continuar com o plano. Se você abandonar o plano errado, que já aconteceu, entre em contato que eu consigo ativar o plano novamente para você e aí você volta a treinar normalmente. Eu vou dar esse controle para vocês no futuro, lá no seu perfil também, tá? Mas é isso. Então você abandonou o plano, vai ter a possibilidade de começar novamente o plano. E você pode começar diversas vezes o mesmo plano. Por que eu fiz isso? Porque as pessoas querem fazer o mesmo plano outras vezes. Acontece mais do que você imagina. Então as pessoas acabam o plano, vão lá e repetem o plano. Principalmente se é do Jack Daniels, porque ele sugere fazer isso. Então a parte inicial, a dashboard, é isso. Tenha em mente que a parte customizada aqui é uma parte premium, é para os usuários premiums, porque isso vai consumir mais do banco de dados. A gente precisa salvar esse plano no seu perfil, precisa ter uma cópia extra, então é uma parte que eu coloquei personalizada para quem é premium. Essa é uma das vantagens, tá bom? E aqui dentro do plano, as coisas ainda estão bem parecidas, né? Não mudei muito, estou mantendo o layout padrão para que você mantenha a familiaridade e consiga utilizar o site tranquilamente. E aqui então a gente tem os detalhes do plano, que está um pouquinho mais escondido. Ele abre aqui nessa caixinha. Você pode pausar o plano por aqui também. Você pode remover aqui dos favoritos, do salvar daqui.
e também pode personalizar. Essa área que eu vou mostrar para vocês rapidamente, só para você entender como é. Mas você pode mudar tudo. O nome, então vou colocar aqui que é o plano do Abner, prova de setembro, então é para isso que eu estou treinando, vou colocar essa nota aqui. Aqui em cima a gente tem um resumo completo do plano, então quantas semanas, o volume total, a média da semana, quantas atividades, quantos treinos intensos tem de qualidade, quantos dias de descanso, a maior corrida e o tempo total. Isso eu tenho que ajustar também, por isso que está zerado. E aí você pode adicionar um dia, você pode colar um dia, se você copiar aqui você vai poder colar, vai criar lá embaixo, então vai ser a 13ª semana nesse caso, e aí você vai ter os detalhes aqui. Já vai calculando aqui automaticamente também, já apareceu aqui, ó, 13ª semana. Você pode ajustar os treinos dentro das semanas, então posso vir aqui, arrastar e jogar para cá, aí o dia 80 vai pulando, ele vai sendo jogado para baixo, e você pode fazer isso, pode arrastar dentro das semanas, e aqui dentro dos dias a gente pode pegar os treinos e também jogar para um outro dia, assim, e mudar. Então posso jogar aqui o dia off para cá. É lógico, você pode colocar mais de uma atividade, se você é um maluco que vai treinar de manhã e à tarde, e aí vai ficar com 2 atividades. Você pode trocar os ritmos, né, que você vai fazer, então posso trocar aqui o tipo da corrida, então posso colocar que aqui é linear, e aí vai mudar a cor também. Se for um teste, uma prova, vai trocar a cor também. Recuperação, troca a cor. Então eu ajustei para trocar a cor aqui para você ter noção do que é, e essa cor está vinculada com a visualização do plano. Você pode criar séries aqui, então vai criando as séries do mesmo jeito, vai fazendo treino intervalado, escolhe o tipo aqui que você vai colocar nos treinos intervalados, a quantidade de repetições e monta, tá? Salvou o plano, tá salvo, apareceu que tá salvo aqui o plano. Como você vai ver o plano? Você vai voltar aqui, ó, voltei, você vai perceber que agora você tem mais esse botãozinho, minha visão. Na hora que você clicar, vai mudar para o plano personalizado, que é o plano que você salvou. Então tem aqui, ó, prova de setembro, como eu escrevi, e aqui mostra o plano personalizado e qual é o plano base que a gente editou. E aí você tem os detalhes, vamos pegar lá nas últimas semanas, aqueles treinos malucos que eu adicionei. Então tá aqui, ó, os intervalos, as quantidades, o dia de descanso, 2 treinos num dia. Foi isso. E aonde você vai conseguir enxergar esse plano também? Indo lá na dashboard, você vai ver que o plano está aqui em custom. Ele já está ativo porque é o plano que já estava ativo para mim, e aí ele já vai ficar com a versão editada também. Beleza? É isso. É bem simples essa parte, é uma das partes que deu bastante trabalho. Tem coisas ainda para arrumar, mas já está sendo bem fácil e bem utilizado. Tem bastante pessoas utilizando para fazer os ajustes, para trocar os dias, para colocar mais dias de descanso, para colocar mais treino. Então funciona muito bem e essa é a ideia. Ainda aqui no plano eu vou mostrar para vocês como está o configurar, que é onde você define os ritmos e a data inicial do plano. Então você vai colocar a data que você começou o plano, no caso eu comecei esse plano aqui no dia 5 de maio, você pode definir também pela data da prova, no caso aqui não está definido pela data da prova, e sim pela data inicial. E aí eu vou definir também a distância que eu vou calcular meu ritmo, eu posso colocar aqui nos 10 e automaticamente eu vou trocar aqui o tempo, né? Vamos colocar 35, vou aplicar o ajuste global aqui que é 100% e a gente vai ter os ritmos aqui ajustados. Agora você salva esses ritmos e esses ritmos vão ficar no seu perfil, mas só vinculado a esse plano aqui. Então, esses ritmos, essa data inicial é para esse plano. Então, ficou tudo salvo aí. E aí você também tem aqui o novo link que já vai te levar para as legendas. Tá bem bonitinho agora, estão com as mesmas cores. E aí você vai entender o que é cada ritmo, para que serve cada treino. Tá bem detalhado agora as legendas aqui também, tá? Então, após definir os ritmos, você volta aqui para o plano e você vai ver os ritmos ajustados conforme a configuração que você colocou lá. É isso. Então essa parte do plano está bem mais simples, bem mais funcional, tem uns detalhes e eu vou explicar por que que agora você está registrando os treinos. Por quê, né? Por que que agora você coloca aqui concluído o dia de descanso, o que que você fez no dia de descanso. Então fica bem bonitinho, né? Fica azul e você marca aqui. Vou mudar que aqui está na versão antiga ainda. Vou atualizar. Pronto, já ficou azulzinho aqui, dia de descanso. Bonito, né? Coisa linda. A parte de configurar planos hoje só é para usuários logado, não é premium, é só você ter uma conta. Por que eu fiz isso? Porque antes eu estava mantendo duas coisas, mantendo para quem não quer se registrar
e para quem estava registrado no site. Isso estava gerando muito trabalho. Então, tudo que eu tinha que fazer pensando em duas maneiras e estava ficando muito complexo. Por isso que eu desisti de manter essas configurações para usuários não logados. Você precisa estar logado para ver os ritmos corretos, para ajustar os ritmos e para ter essa configuração do plano. Então é para isso que eu estou pedindo para que você esteja logado, porque estava ficando mais complexo manter e fazer toda essa manutenção. Agora eu vou explicar por que ter esses registros dos treinos. Além de ter o histórico do que você realizou e fazer uma análise, eu estou criando essa área chamada Performance. Nessa área Performance tem muita coisa que é acessível para todo mundo, mas tem muitos detalhes que são mais interessantes, que é para usuários prêmios. Eu preciso ter um chamariz, né, para vocês. E aqui são as dicas inteligentes. Essa parte é para usuários prêmios. Então você vai saber como está a sua forma, o seu volume semanal, a progressão. E aqui eu estou dizendo que você tem uma boa oportunidade para aumentar o volume. Então é para progredir, progressão. E a prioridade é 7, é uma prioridade alta. Então, boa forma com volume baixo, espaço para progressão. Aumente o volume gradual, e aqui é aquela margem normal, que é de 10 a 15%. As sugestões de treinos, adicione 1 ou 2 treinos fáceis, aumente a duração dos longões. Então já estou dizendo o que é para você fazer. Esse daqui é um detalhe. Pode ter detalhes para quem está acelerando muito rápido, que está em excesso, ou que está regular, que está bom e que está evoluindo. Tem muita coisa interessante. Aqui embaixo tem o volume. Isso daqui é para todo mundo. Então no volume a gente tem por 7 dias, 14 dias e 30 dias. Aqui no comparar, que é esse botãozinho, você ativando, a gente vai comparar com as semanas anteriores. Então aqui, 14 dias, compara melhor, e 7 dias também compara também. E aí você tem os detalhes, a diferença, tá vendo? Que deu negativo porque eu não treinei, e aí você consegue ver tudo. E aqui o volume relacionado. Então o atual e o anterior, e está em queda. E você consegue ver isso rapidamente. Desmarcou, fica assim, bonitinho. No celular também é muito bonito os gráficos, tá? Aqui embaixo a gente tem alguns detalhes interessantes sobre uma visão geral dos seus treinos. Então, a quantidade de treinos, a distância percorrida, o tanto de horas que você já treinou, a sequência atual de treinos, e aqui o seu fitness, a fadiga e a forma e a prontidão. Isso daqui são detalhes de uma análise mais completa. Esses dados aqui é uma ferramenta para quem utiliza TrainingPeaks, que acompanha gráficos. Eu sei que todo mundo quase que usa o Magic Training sabe o que é isso que eu estou falando. Mas é uma coisa bem interessante, mas eu estou dando mastigado para você com essa informação aqui também. É isso, esses dados são importantes. A minha aqui está péssima. Eu não tenho nada, não tenho fitness, não tenho fadiga, não tenho forma. Por isso que está boa, por isso que está zerado. Porque não estou treinando direito. É isso, já estou chorando as pitangas. Então aqui a gente tem a consistência dos treinos, eu tenho 18 treinos completos no plano, 7 parciais e 12 pulados. Aqui é o resumo geral, meu ritmo médio, a distância média e a duração média dos treinos, tá? Aqui no Fitness é o gráfico bonitinho que eu estou criando. Isso daqui é praticamente igual ao TrainingPeaks, mas eu estou utilizando a metodologia com Jack Daniels e Abner por trás. Então é minha ideia, essa fadiga, esse Fitness. São as minhas contas, as minhas loucuras e a minha analogia de treinamento. É o que funciona, é o que as pessoas utilizam. Então aqui a gente tem esse gráfico também. Você consegue ver por 30 dias, 3 meses, 6 meses. É lógico que você não vai ter nada porque não tem todos esses tempos. Então vamos pegar aqui 30 dias que já vai ficar bonitinho. Então consegue ver a progressão. Quando eu estava treinando aqui normal, você vai vendo que o fitness vai subindo e as pessoas estão dizendo que esse gráfico funciona muito bem e que está interessante. É isso, tá? Ainda é algo que eu preciso desenvolver muito, mas é bem bonito e funciona completamente no celular também. Aqui a gente tem um calendário e o fitness, tá? É uma coisa premium. Toda essa parte aqui é premium. Se você não for premium, você não vai ter acesso a esse gráfico, tá bom? Aqui no calendário você vai ter os detalhes também de como está sendo o seu mês. Então, se eu voltar aqui, eu consigo ver os treinos que eu fiz. Se eu clicar num dia, eu tenho aqui os detalhes do treino realizado, a distância do dia. Eu consigo ver isso facilmente, se eu pulei ou não. E é bem fácil. Tem as legendas aqui das cores e porquê, o que é cada bordinha. Então, tá bem visível também. É um calendário bem simples para você ter essa visualização também. Isso daqui é liberado para todo mundo. E aqui também, que é liberado para todo mundo, são os seus treinos. Você pode filtrar por status, só estou pulando treino, só estou fazendo treino parcial. É isso. E aí você consegue ver aqui também, consegue visualizar do mesmo jeito.
Vamos pegar um treino de verdade, né? Você consegue ver a distância, o tempo, o ritmo, o esforço. Também tem os detalhes aqui, se você escrever alguma coisa, a descrição aparece. Tem que dar uma refinada nessa página, tem que melhorar. Você consegue também buscar aqui os treinos e também consegue editar daqui também. Qualquer treino que você realizou, pode ser de planos diferentes, você edita daqui. Deleta também, faz tudo daqui. Então essa parte é uma página de controle, de análise, onde você tem todos esses detalhes. Tem muita coisa para ser construída, para ser melhorada, tem que ser testado, tem que ser experimentado, vão ser cobaia. Infelizmente é isso por enquanto, mas está muito bom. Pelo feedback das pessoas que estão utilizando, que estão analisando sua performance por aqui, está funcionando muito bem. Se você tiver alguma dificuldade, se tiver alguma coisa quebrada, se não estiver funcionando direito para você, você me fala. Eu vou mostrar rapidamente a página de calculadora, é uma das páginas mais acessadas do site. Você pode escolher uma distância e definir os seus ritmos de treinamento. Então, vou colocar aqui 16,57. Com isso, eu vou saber meu ritmo e com isso eu vou ter os ritmos de treinamento, ritmo de recuperação, ritmo fácil, ritmo de maratona, ritmo de limiar, de intervalo e de repetição. Tempos previstos para as provas, dos 5 aos 42, então esse é o ritmo previsto, né, que eu consigo correr baseado no meu 5K aqui. Eu tenho que correr 35 nos 10, 1:18 no 21, 2 horas e 43 nos 42. Isso daqui é Jack Daniels, é a calculadora do Jack Daniels personalizada para o site e com as minhas maluquices. Você tem detalhes aqui sobre o que é o VO2 máximo, você tem aqui as zonas distribuídas por limiar, por ritmo, por VDOT, por VO2 máximo, por frequência cardíaca máxima. Então tá bem mastigado aqui se você quer utilizar essa calculadora no seu treinamento, se você não quer seguir nenhum plano do site. Em breve eu introduzo uma forma de você criar um plano do zero e usar a calculadora do site também. Isso está nos meus planos, tá? Eu introduzi algo novo nessa calculadora que é poder salvar esse cálculo. Então você pode vir aqui e salvar o ritmo. Então coloca aqui, Abner Maratona. Pronto, tá salvo. E aí você pode carregar esse ritmo. Tem 3 salvos aqui. Eu posso vir aqui e deletar ele. Pronto, deletado. Posso salvar daqui diretamente também. E posso vir aqui e carregar o tempo. Então ele já vai calcular o que estava salvo ali e eu vou ter aquele resultado também. Futuramente isso vai ter uma funcionalidade, tá? Mas praticamente parece meio bobinho. Para que eu vou salvar isso? Não sei, mas você pode salvar. Isso daqui é para todo mundo, é só estar logado no site que você pode salvar. Essa página é bem interessante. Eu preciso fazer com que ela seja facilmente exportada para o seu dispositivo. Aí vai ficar mais interessante, mas isso é algo para o futuro. Mas aqui você pode escolher qualquer uma dessas distâncias ou fazer uma distância personalizada. Então vou colocar aqui então 7,5 e aí ele vai até quebrar aqui, coisa linda, né? Você pode ajustar um ritmo global aqui, no caso eu vou colocar 4,5, aplicou, trocou tudo. Você pode vir aqui e trocar de 1 km específico, então vou colocar aqui 500. Na verdade, eu tenho que começar com 0, né? 500, pronto. E aí a gente vai ter o cálculo aqui feito. Qual que é a ideia dessa página? Você pode ajustar a temperatura do dia, então se estiver mais frio, vamos colocar aqui 10 graus. Se a umidade estiver mais alta, você vai ver que isso vai ter um impacto negativo no seu treino. Se estiver 100%, você vai correr 4% mais lento do que o normal. Se tiver vento, aí é vento demais, né? Vamos colocar uns 11. Já vai mudar completamente o ritmo. Então, o esforço que você está fazendo aqui de 4,5, na verdade, você deveria correr 4,28 para você ter a mesma realidade. Então é isso. Então, ao invés de você tentar correr a prova a 4,5, o correto é você correr a 4,28 para não quebrar. É essa a ideia dessa página quando você faz esses ajustes aqui de temperatura. Se você estiver correndo num lugar quente, ó quanto que aumenta. Pô, aí é o deserto. Mas numa cidade de 35 graus, como a minha aqui, Rio Preto, olha a diferença. Então você está correndo mais lento e tem a porcentagem. Então você vai correr quase 12% mais lento que o normal, para você manter o mesmo esforço. Isso daqui é interessante para o seu treinamento também. Você pode deletar aqui os splits e aí vai calculando também. Explore, uma página bem legal. Do mesma forma, você pode salvar aqui os seus planejamentos. Quero que esse planejamento seja sobre o quê? Maratona. Pronto, descrição. Treino no dia infernal. Pronto, salvei aqui. Tá salvo. E ela tá aqui. Eu posso vir aqui carregar também. Pronto, carreguei o treino, posso vir aqui carregar outro, posso vir aqui também e deletar da mesma forma, tá deletado.
Pronto. É isso. Então você tem esse controle também. Basta estar só logado no site que você tem toda essa facilidade também. Para finalizar de vez, aqui na página Apoiar você consegue ver as formas de se tornar prêmio na plataforma e ajudar a manter tudo isso e continuar esse desenvolvimento. Então, para ser prêmio via Pix, é só mandar para essa chave Pix aqui, contato@navemãe digital. Se você entrar na navemãe.digital, você vai encontrar mais uma das minhas peripécias, né? Depois eu mostro aqui para vocês, né? Mas vamos lá. Você também pode fazer isso se tornando membro no YouTube. Se você clicar aqui, vai ser direcionado lá para o canal para se tornar membro. Se tornando membro ou fazendo via Pix, me envie o comprovante para esse e-mail mesmo aqui, ó, contato@navemãe.digital, que eu vou receber, que eu vou ativar a sua conta premium, tá? Futuramente eu vou introduzir uma forma de ser toda automática por alguma API, por alguma ferramenta de pagamento, para ficar mais fácil e também para mim ficar legal com isso, porque logo eu vou ter que começar a pagar imposto dessas coisas, né? Brasil. Enfim, aqui você vai ter os detalhes das diferenças da conta gratuita e da conta premium. É isso. E tem as perguntas aqui frequentes. Você pode cancelar a qualquer momento. Eu vou ativar mensalmente para você. Se você deixar de pagar, automaticamente vai ficar sem o prêmio. Você vai perceber que pode ser coisa boba, pode ser que você goste muito do prêmio, pode ser que você goste das ferramentas. Tem muita gente que fica admirado de tudo que eu estou criando, principalmente nessa aba Performance. Experimente, teste, é baratinho e você está ajudando a manter o Magic Training. É isso. Bem, estou encerrando o vídeo. Com certeza você pode perceber que eu trabalhei bastante, desenvolvi muita coisa. Se você me seguir lá no GitHub, você vai ver o tanto de dias que eu estou ativo, desenvolvendo, criando código e mantendo o Magic Training. É um dos projetos que eu mais gosto de fazer. Às vezes eu estou achando que eu estou até viciado em ficar desenvolvendo coisas para o Magic Training, de tão pirado que eu estou nisso. Mas tem sido um momento muito bom, tenho aprendido muito e isso tem criado novas oportunidades para mim. Não mostrei o que é a Nave Mãe Digital. A Nave Mãe Digital é um site onde eu estou criando meu portfólio. Está completamente escrito como coisa de um alienígena, então colonizando seu universo. Não está 100% pronto, mas aqui você consegue ver o que eu faço na internet. Se você quiser me contatar, se você quiser contratar meus serviços, você vai ter uma ideia do que eu consigo fazer e de como eu consigo atender você. Então, o que eu quero dizer com o Magic Training? Ele é um grande laboratório, como eu disse, eu aprendo muito com ele, porque ele cria novos desafios. É muito desafiador manter uma plataforma dessa com uma quantidade muito grande de usuários, na minha opinião, para uma pessoa só, que é só eu dando conta de tudo isso. Então, é complexo e isso me ajuda a criar novas soluções, ser criativo e entender novas tecnologias. E com isso eu tenho novas oportunidades, novas propostas, eu tenho uns projetos bem grandes, projetos com corrida, projetos em outras áreas, que em breve eu quero contar para vocês também. Então, eu quero agradecer novamente você que contribui, é uma forma muito gratificante de saber que você está gostando da ferramenta, que você está utilizando a ponto de querer pagar, de querer contribuir, de apoiar a ferramenta. Eu sou muito grato por isso. E também você que utiliza da forma mais simples do site, que compartilha, que experimenta, que analisa, que reclama, que explora bug, que me mostra vulnerabilidade. Tem muita coisa acontecendo e eu me conecto diariamente com pessoas incríveis. Professores, físicos, químicos, outras pessoas da área de TI, pessoas de análise, de BI, é muito interessante. E eu fico muito grato a Deus por ter todo esse contato por conta da corrida. Então a corrida não é simplesmente correr, é todo esse universo que a gente está construindo e eu quero construir muita coisa junto com vocês. Muito obrigado mesmo. O Magic Training é uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram na minha vida e não teria acontecido se eu não estivesse aqui no YouTube, tá? Muito obrigado. Espero que você goste. Se você não conheceu o Magic Training, deixa nos comentários. Comente aí o que você pensa. Eu sei que tem muita gente querendo muitas coisas no Magic Training. Por que tudo isso, Adler? O que você quer fazer daqui para frente? Com esse momento mais estável, onde a gente tem todas essas ferramentas de registrar treinos, de ter essa performance, de ter todas essas EPIs funcionando, eu vou conseguir solicitar para o Strava, para Garmin, para Chorus, para Polar, para qualquer outra marca, ter acesso às APIs dela para a gente trazer essas informações para o Magic Training, então você fazer isso automaticamente, não ter que ficar lá clicando no botãozinho e registrando. Treinou com seu relógio, vai lá para o Magic Training. Essa é a minha ideia.
Isso é uma coisa para o futuro, mas estou dizendo que é uma possibilidade e que é uma das coisas que fica martelando na minha cabeça. Enfim, é isso. Um vídeo bem longo. Um abraço, fique com Deus, bons treinos e bora dominar o universo.